Salve, galerinha! Como é que vocês estão? Espero que bem. Finalmente é quinta-feira, o dia mais feliz da semana porque tem contato do professor de história. Estou fazendo esse vídeo aqui, vocês podem perceber que eu já estou em outro ambiente. Cada dia da semana eu estou num lugar da minha casa, né? Já foi escritório, já foi sala, já foi varanda, já foi cozinha. E agora eu estou aqui no meu quarto. É a coisa da atividade remota, né? Cada hora a gente está num canto. Primeiro eu queria agradecer a vocês aí pela paciência de entenderem que eu tive que ter um tempinho a mais para fazer o gabarito comentado. Nós fizemos hoje da questão de número 6 até a questão de número 11, né? Que é o que estava faltando. Mais uma vez o recorte é do contato dos europeus com os povos indígenas e dessa vez especificamente dos portugueses com os indígenas do que a gente chama de Brasil, né? Do que foi a América Portuguesa depois. E, bom, a gente fez um trabalho com debate historiográfico, análise de fontes, então está bem completo, por isso também está um vídeo bem longo, né? Os dois vídeos ficaram muito longos, né? Quase 30 minutos. Mas é isso mesmo, é um trabalho de revisão. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, pode escrever pelo Moodle ou pode botar aqui no YouTube que eu também respondo para vocês, tá bom? Eu vou sumir, porque eu vou fazer aquele vídeo que eu vou analisando pelo PowerPoint, né? Agora um programa que eu estou usando para a produção desses vídeos de correção, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem na videoaula, na videoconferência que a gente vai fazer e que vai ter o Zé, terei eu e o professor Mário. Não percam, vai ser muito bacana. O Zé colocou uma aba aqui no Moodle para vocês se inscreverem e mandarem lá o horário que é melhor para vocês da aula, tá bom? Até semana que vem, obrigado por tudo, tá, galera? Espero que vocês fiquem bem. Tchau, beijo. Bom, galera, vamos para as questões então. A questão de número 6, que é o Enem de 2013, e tem um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi escrita por rei Dom Manuel I, né, rei de Portugal, no momento em que os portugueses chegam, né, ao território que hoje em dia a gente chama de Brasil, né, e começam um processo de colonização ali naquele primeiro momento. A gente, quando trabalha com vocês, chama lá de pré-colonial, né, do escambo de pau-brasil, até a década de 1530. No entanto, já é um processo de conquista, né, e parte da construção do Império Ultramarino Português. A viagem de Pedro Álvares Cabral em si, quer dizer, em 1500, ela não é tão importante por chegar no Brasil, né, ou ali a Carta de Pero Vaz de Caminha vai batizar a terra de Terra de Vera Cruz, né? O nome do Brasil por si só é um objeto de estudo de historiografia, né? Quer dizer, a atenção do nome religioso, né, de Santa Cruz, com a questão comercial, né, do pau-brasil, né? Então mostra também um mundo em transformação, né, da Idade Média, do pensamento do Ocidente cristão medieval, ao mesmo tempo com a cidade moderna que surge do grande comércio, né, das grandes navegações e do grande império português que está se construindo. Então, o mais importante da viagem de Pedro Álvares Cabral, ela é, na verdade, ser a segunda viagem para as Índias. De qualquer maneira, a Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro registro histórico português, né, sobre as terras conquistadas. E ele é basicamente falando sobre as populações nativas, né, os povos indígenas. Uma visão eurocêntrica, né, uma visão etnocêntrica daqueles povos, daquelas pessoas e dá para perceber ali os objetivos comerciais na terra, né? Mesmo quando ele diz que ainda não achou ouro, prata, na terra eles não lavam a terra, mas fala também dos rios, da quantidade de água, da possibilidade de plantação de produtos naquela terra que tudo dá. E também mostra a questão religiosa, né? Porque fala daqueles índios com as vergonhas de fora, fala da questão da religiosidade, né? E de se poder catequizar aqueles indígenas, né? A conversão. É legal também ver lá os degredados, né? Que vão ter uma função muito importante, as pessoas que eram lançadas na terra, né? E que vão articular os primeiros contatos com os indígenas, né? Porque eles vão ser colocados ali para conhecer a língua, os costumes. Aqueles que forem aceitos pelas aldeias, né? Eles vão entrar nas redes das relações políticas daqueles grupos indígenas e vão ser também aqueles que vão fazer a ponte com os europeus, né? Isso vai valer para os portugueses, mas também vai valer para os franceses. Lembrando que o rei da França nunca reconheceu o Tratado de Tordesilhas, né? E desde que os portugueses chegam aqui, vai ter a ameaça dos estrangeiros. É sempre bom lembrar que o Brasil em si, o território, né, do que hoje a gente chama de Brasil, ele vai ser mais importante no primeiro momento, claro, para o comércio do pau-brasil, mas também para os portugueses dominarem os dois lados do Oceano Atlântico, né? Era o domínio do Atlântico Sul, o que, por sua vez, garantia
um controle maior das rotas comerciais que levavam às Índias, né, que era o grande objetivo de Portugal naquele momento. Mas vamos ler o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ali. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chão, muito plana e muito formosa. No interior, pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lo vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. Perdão. Então aqui a questão religiosa é o que acaba sendo destacado no trecho, né? Mas aí ele fala também dos objetivos econômicos, né? Do ouro, da prata, metal, ferro. Então, a gente consegue perceber a tensão desse mundo em transformação também ali na carta e dos objetivos, né? Das grandes navegações, objetivos religiosos, econômicos e por aí vai. Mas a carta é basicamente falando sobre a relação e o contato com os indígenas. É uma carta muito legal, vocês conseguem encontrar com muita facilidade na internet, a Biblioteca Nacional tem, enfim. Bom, a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Ele, de fato, permite entender o projeto colonizador. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. A resposta correta. A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. É porque fala do ouro, da prata, mas o que melhor fruto dela se pode tirar vai ser salvar essa gente, né? Quer dizer, não tem ali a satanização da religiosidade indígena, né? Mas fala ali deles, das vergonhas de fora, né? Até certo ponto parece que infantiliza, né? Então ele vai falando daquela, ele vai descrevendo fisicamente os indígenas e vai falando dos hábitos, parte da cultura deles, como eles recebem os portugueses. Então você tem uma questão ali de uma visão eurocêntrica da tutela daquela população para a conversão para o cristianismo. Então, o trecho ele é específico sobre isso. Mas vamos para as alternativas erradas, né? B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Ele não descreve a cultura local no trecho, né? Nem na carta em si, quer dizer, ele vai descrevendo a população, os indígenas, mas não é para enaltecer a prosperidade portuguesa, né? É mais quando ele eventualmente vai falando ali sobre o contato, né? Ele vai descrevendo como é que os degredados que vão para o interior do território veem lá as aldeias, as ocas, eles vão falando da quantidade de pessoas, né? Assim que avistam a terra, vem os 7 ou 8 homens andando pela praia, depois as embarcações vão chegando, aí vão se juntando mais gente, depois quando entra no território tem centenas de indígenas. Ele vai descrevendo um pouco aquilo tudo, mas não é para enaltecer a prosperidade portuguesa quando ele descreve a cultura local, e nem é parte do trecho que está ali. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente, muito pelo contrário, quer dizer, o indígena não é visto como sujeitos com saber, um conhecimento sobre a terra, a ponto de dizer do potencial econômico existente. Ele tenta, na carta, ele tenta ele tenta desvendar mensagens que os indígenas, que ele acha que os indígenas estão passando, né? Então, de pegar, por exemplo, ver um colar de ouro e falar e apontar para a terra como se na terra tivesse ouro, né? Então, ele tenta decifrar, interpretar a forma como os indígenas vão observando os objetos que os portugueses vão mostrando para eles, mas nem de longe é mostrar que ali existe um conhecimento indígena, né? Esse indígena ali, ele é um ser visto como inferior e o potencial econômico é o que o português observa da terra, né? Ou da forma como os indígenas estão falando, ou mostrando, ou apontando para a terra, ou para os objetos, enfim. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia, não é isso que aparece no trecho, não está realçando a pobreza dos habitantes nativos, mas colocando eles como seres inferiores, sim, né? Porque o objetivo é salvar esta gente. E criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho, né? E aqui não tem nada a ver com a ausência de trabalho. O grande erro aqui está na ausência de trabalho. Ao longo da carta, ele critica o modo de vida dos povos indígenas, né? Dos povos originários, dos habitantes da América, mas não para evidenciar a ausência de trabalho. Ainda tem relação com isso. Beleza? Letra A é a correta. Bom, vamos lá para a questão de número 7, que é do Enem de 2017.
Bom, o texto do João de Barros, trecho, né, de um texto dele, e do Frei Vicente Salvador, que é o texto 2. São dois textinhos da questão, né? Vamos ler o primeiro texto. Primeiro fragmento. E pois que em outra coisa nesta parte não me posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob a pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrado no final do dia, no dia final, desculpa, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela, da cruz. Vamos ao texto do Frei agora, fragmento dele. E deste modo, Sião os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Bom, os dois são retirados de texto da professora Laura de Mello de Souza, que é uma pesquisadora que trabalha a questão das transformações das relações entre colonos e colonizados, entre colonizadores e povos dominados, sobre as mudanças, transformações da religiosidade, né? Ela tem um texto da tensão da religiosidade cristã e a tensão do nome mercantil do pau-brasil, então ela tem um texto sobre isso, e ela fala sobre a inserção do inferno, da ideia do inferno, do demônio aqui na América, né? Que é o aspecto religioso dessa colonização. O João de Barros ele vai ser um dos capitães donatários, né? Lembrando lá que depois de todas aquelas iniciativas de ocupação, de contato com os indígenas para o comércio de pau-brasil, do escambo de pau-brasil, não impediu a presença estrangeira, principalmente francesa, mas também espanhola, né? De indivíduos que comercializavam para o Brasil com os indígenas, né? Lembrando da heterogeneidade das populações nativas e, claro, os portugueses lidavam com aliados, tinham seus adversários, os adversários dos aliados portugueses se aliavam com os franceses, por exemplo, quer dizer, a dinâmica do comércio do pau-brasil era muito intensa, né? E depois daquelas expedições que eram enviadas para fazer a patrulha da costa, pequenos núcleos assim de pessoas morando aqui, aqueles sujeitos que eram lançados, né, os degredados, os desertores, né, os náufragos que ficavam aqui e entravam nas redes políticas e comerciais do pau-brasil, a presença estrangeira faz com que os portugueses elaborem um projeto de ocupação efetiva do território, né, que vai ser a capitania hereditária, né, inicialmente, depois do governo geral em 1549, mas na década de 1530, com a capitania hereditária. Vocês terem uma ideia, a expedição Martim Afonso de Souza, que é que vai implementar as capitanias, vai fundar São Vicente em 1532, logo em 1531 já captura 3 navios franceses, né? Então é uma presença real, intensa, né? Efetiva dos estrangeiros no território. É claro que a relação com os indígenas muda nesse momento de ocupação, né? E aí vai ser muito mais tenso o processo, vai ser de fato uma guerra de conquista. E aí a dizimação dos povos indígenas vai se dar de forma muito mais acelerada. Não se tem um dado muito preciso, né? Mas é provável que existissem mais ou menos 2,5 milhões, um pouco menos de indígenas na América, naquele momento, no caso do Brasil, né, do que a gente chama de Brasil. E em pouco mais de 50 anos, esse número vai cair para mais ou menos 800 mil pessoas, né, indígenas. Então, é uma queda, uma depopulação nativa muito intensa, muito rápida, né, por conta dessas guerras de conquista que vão se dar no processo de efetivação de colonização do território, né. Vai ser pela escravidão, a escravização desses indígenas, pelas doenças e pela guerra, propriamente dita. Bom, os dois textos, vocês podem ver, e a professora Laura de Mello de Souza estuda justamente essa tensão, né, do aspecto religioso no processo de colonização, a tensão e a forma como os próprios colonos vão lidando com aspectos religiosos e seus interesses comerciais, né? Ela mostra aí para gente sobre a crítica que o João de Barros, que foi um desses capitães donatários que não vai prosperar, né, nas suas capitanias hereditárias, e o Frei Vicente Salvador, que é considerado o primeiro historiador brasileiro, né, ele escreve um livro História do Brasil, considerado um marco ali de surgimento dos primeiros clássicos de história, de textos sobre história do Brasil, né, claro, no religioso, né, não é nada que a gente hoje não tenha que ler de forma acrítica, né? A gente tem que ler sempre de forma crítica essa produção.
mas acaba sendo importante. Mas, de qualquer maneira, eles dois estão falando sobre a ambição, né, da questão comercial. No primeiro texto, João de Barros, sobre aqueles que têm que ser advertidos da parte da cruz de Cristo, que o nome da terra é um nome religioso, né, sobre a pena de, no fim do dia final deles, serem acusados de serem mais devotos do pau-brasil do que da cruz, do que de Cristo. E no texto segundo, sobre os povoadores, que podem estar arraigados na terra, ricos, mas que só estão pensando em levar tudo de volta para Portugal, né? E aí, essa também é a parte que responde a questão, né? Não é uma questão fácil, mas também não é muito difícil. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas à expropriação de riquezas locais. A gente pode também aqui eliminar as outras, né? Para a gente estar fazendo assim. Ele não fala nenhum dos dois fala sobre a utilização de trabalho escravo. Nenhum dos dois fala sobre a implantação dos polos urbanos das cidades, pelo contrário, né? O João de Barros é parte do processo de tentativa de efetivação de colonização. A presença dos religiosos, né? O Frei Vicente Salvador é um franciscano, mas se a gente pensar nas outras ordens também, né? Os jesuítas que vêm junto com o governo geral, todos eles faziam parte do processo de consolidação da colonização do Brasil. Não está falando de devastação de áreas naturais e também não está falando necessariamente sobre a ocupação das terras indígenas, mas da exploração das riquezas pelos colonos, né? Por isso que essa é a alternativa correta. Não era muito difícil de responder não, galera. Bom, vamos para a questão número 8, para o Enem de 2014. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. É um trecho de um livro intitulado Nação Mercantilista. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada como que os jesuítas se aproximaram dos grupos indígenas? Através da comunicação pela língua geral baseada no tupi. Era um estudo de vocabulário gramático em tupi, por exemplo, né? Da mesma forma que existiam métodos quase que pedagógicos mesmo de conversão, né? Por exemplo, elaboração de peças, né? De autos, o auto da Paixão de Cristo para ensinar, né? A utilização de lideranças indígenas no papel de Cristo para poder fazer uma aproximação com aqueles indígenas, né? O que de alguma forma vai construir também o sincretismo, né, vai favorecer o processo de sincretismo religioso no Brasil colonial, né, era parte da estratégia quase que pedagógica mesmo desses jesuítas na conversão. Uma questão bem simples, né? Vamos para as alternativas erradas, né? O texto não fala sobre demarcação de território indígena, então está errada essa aqui. A manutenção da organização familiar também não está certa, da mesma forma que não é a preservação dos costumes das moradias coletivas, e aí uma está ligada à outra, né? Uma eliminava a outra, né? Ainda que no primeiro momento os jesuítas e membros de outras ordens religiosas aceitassem, por exemplo, dessem alguns benefícios para algumas lideranças, alguns caciques, né? Aceitassem parte da forma de organização social dos indígenas, eles o faziam numa tentativa de cooptação, né? Logo depois eles impunham a visão católica de mundo, né? Por exemplo, aqui na preservação de costumes de moradias coletivas, vai ser substituída por moradias de famílias monogâmicas, né? Então você vai tendo uma mudança desses costumes a partir da ótica dos valores católicos, né? A letra C também não está certa porque está aqui valorização dos líderes religiosos indígenas. Pelo contrário, né? Ainda que em algum momento eles tentassem beneficiar parte das lideranças, esse movimento era feito para tentar cooptar, né? Logo depois, você tinha uma imposição da religiosidade católica. Bom, galera, aqui no texto, especificamente, assim, só para a gente correr um pouco, né? A discussão religiosa e jurídica da liberdade dos índios, ela se dava também na América Espanhola, e eu cheguei a falar com vocês, né? Os indígenas, eles eram escravizados pelos colonos desde o início do processo de colonização, né? Eles vão ser um elemento que vai ajudar como agricultor, né? Não é uma ajuda, né? Quer dizer, vão ser forçados ao trabalho da agricultura, né? Do reconhecimento de território, né?
a entrada do sertão, né, do interior da colônia, na busca de metais preciosos, por exemplo, de riquezas, né? A gente falou da aproximação daqueles que eram lançados, né, dos degredados, dos náufragos, né, dos desertores, por exemplo, né, que vão estabelecer o primeiro vínculo, o primeiro contato. Era uma relação de contato comercial, mas quando você tem o processo de colonização efetivo a partir da década de 1530, você vai ter um processo de guerra mesmo, né? Depois, em 1549, com a implementação do governo geral, né? A ideia de fortalecer a defesa do território, o poderio defensivo do território, para o desenvolvimento econômico, né, da plantação da cana-de-açúcar, ele não vai se dar só para os estrangeiros, para os franceses, por exemplo. Né? Ele também é voltado para a resistência indígena. Né? Era muito claro em termos das normativas existentes sobre o governo geral, né? Era favorecer os grupos aliados de indígenas e punir rigorosamente aqueles que fossem adversários, né? Então, era uma relação muito tensa, né? Os colonos vão tentar sempre justificar a escravização de indígenas. A igreja vai questionar, né? Quer dizer, você tem um documento do Papa, por exemplo, que é de 1537, que fala da existência da alma dos povos indígenas, entre os indígenas. Mas, ao mesmo tempo, esses colonos vão justificar, principalmente dentro da ideia de uma guerra justa, né? Ainda que precisasse da autorização do governador ou do próprio rei para estabelecer uma guerra com os indígenas, eles sempre tentavam justificar, através da ideia de guerra justa, a escravização dos povos originários. Dos indígenas. De qualquer maneira, ao longo do século XVI, a base da mão de obra do Brasil colonial vão ser os nativos, né? Vão ser os indígenas. Depois vão ser substituídos pelos escravos africanos, o que não quer dizer que eles deixem de ser escravizados ou deixem de ser usados como mão de obra, né? Pelo contrário, né? Em alguns espaços, em alguns territórios da colônia, vão ser ainda a maioria da população para ser utilizada como mão de obra forçada. Agora, sim, existiam mais limites legais para escravização de indígenas do que de africanos. Isso acaba, de certa medida, também explicando a substituição de uma mão de obra por outra, né? E, claro, também pelo lucro do mercado, do comércio, do tráfico negreiro, que vai ser o principal elemento que vai explicar a substituição de uma mão de obra por outra. E também, claro, a depopulação nativa, né? Naquele primeiro momento do contato, né, inicial do escambo de pau-brasil, a estimativa, não se tem números precisos, né, é que o Brasil tinha mais ou menos 2,4 milhões de indígenas. Em pouco mais de 50 anos, já no processo de colonização efetiva do território, com as guerras estabelecidas com os povos indígenas, esse número vai cair para mais ou menos 800 mil indígenas. Então, é uma dizimação da população indígena brasileira que é muito rápida e muito intensa. Beleza, galera? Bom, com relação às disputas entre jesuítas e colonos, ela existia, mas ela era também uma relação de negociação, né? Ela não era só de conflito, tá? Os jesuítas, é sempre bom lembrar que eles chegaram no Brasil junto com o governo geral. Então, a atividade missionária, ela caminhava em paralelo com a ideia de uma punição, de um controle do governo geral, né? Eles estavam juntos na implantação da ordem colonial. Né? Então, os jesuítas, por exemplo, precisavam de Sesmaria para poderem, os jesuítas precisavam de Sesmaria, por exemplo, para construir missões. Da mesma forma que, para a organização da vida social da colônia, os colonos precisavam dos religiosos, controle sobre mão de obra, conversão, né? Casamento, batismo, por aí vai. Então, era uma relação tensa, né? De tentar criar resistência para o processo de captura e escravização, mas era também marcada por negociações, né? Isso é sempre bom a gente reforçar para vocês. Eles eram, os dois, parte da construção da ordem colonial, que tem questões econômicas, tem também a questão religiosa, né? E elas caminham juntas em termos de objetivo, mas ao mesmo tempo, às vezes, elas mostram contradições do projeto colonizador. E a colônia não a gente tende a olhar de forma dicotômica para as coisas, né? Mas a história é de fato processo, né? É um processo histórico que é tenso, negociado, conflituoso também. Beleza? Bom, galera, vamos para a questão número 9, nem de 2015. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida.
É um cronista português, Pedro de Magalhães de Gândavo, em 1576, que fala sobre a ausência das letras F e L R na língua mencionada, uma língua indígena mencionada, e que demonstra a... Bom, a resposta correta é a letra D, muito fácil essa questão, né? Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E aí, galera, eu acho que já até pra gente, depois eu vou falar letra por letra aí das alternativas que a gente vai eliminar, não estão corretas, mas vale um pouquinho a gente pensar na revisão historiográfica que aconteceu, né? Quer dizer, a ruptura da visão eurocêntrica de história, né? E que durante muitos anos acabou de certa forma reproduzindo visões como a do Pedro de Magalhães de Gândavo, né? O cientista que escreve sobre os indígenas, falando, né, da ausência da fé, da religião católica, do cristianismo, da lei e do rei, né? De uma suposta ausência de organização política e de uma centralização da formação de Estado, né? Isso até mesmo entre acadêmicos existia até algum tempo, né? Principalmente quando se comparava com os grandes impérios, Inca, Azteca, né? Mas a gente hoje em dia já sabe, né? Quer dizer, aquela dicotomia, né? Uma contraposição entre o que seria uma população primitiva indígena homogênea, aquilo já não existe mais, né? E nem mesmo a visão de um colonizador como um renascentista, né? E a gente já falou inclusive disso, né? Sobre como que são homens da Idade Média, né? Mas a gente já falou, por exemplo, da organização de confederações, alianças militares, líderes militares, guerras entre aldeias e povos indígenas. A gente já falou da diversidade de povos indígenas. Então, toda essa falsa ideia, né? Mesmo a gente não chegou a trabalhar isso, mas questões simbólicas que envolvem a religiosidade indígena, tudo isso faz com que essa ideia que o Pedro de Magalhães de Gândavo defendia lá no século XVI, que por muito tempo foi reproduzida, hoje em dia seja questionada pela historiografia, né? Mesmo a ideia do caráter do encontro episódico, né, fortuito entre portugueses e indígenas, a gente já questionou hoje também, inclusive, num dos vídeos, né? Como existia uma negociação, uma troca lá no início do esquema do pau-brasil, depois do processo de invasão dos portugueses, efetivamente a partir da década de 1530, com as guerras que eles estabelecem contra os indígenas. Então, é muito fácil, e essa é uma tônica das questões sobre povos indígenas no Enem, né? A questão dos valores socioculturais indígenas e da valorização desses atores sociais subalternos, né? Que antes eram escanteados, e no caso dos indígenas brasileiros, então, por forma da organização das aldeias, né, não ser de Estado, como era no Império Azteca, por exemplo, era uma visão muito preconceituosa, inclusive de parte da historiografia. Então, certamente está errada a ideia de simplicidade da organização social das tribos brasileiras. O texto não demonstra e não confirma isso, a gente hoje em dia questiona esse tipo de visão. Está errado também a letra B, porque fala da dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Ela está falando, na verdade, sobre os povos indígenas, por isso que essa alternativa está errada. A letra C fala da superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena, ela não demonstra isso, a gente hoje questiona essa visão. E a letra E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Aqui não está falando disso, né? Ele está falando sobre organização política e religiosidade. Beleza? Vamos então para a questão número 10, Enem de 2016, na primeira edição, né? Aquela que depois foi anulada. Texto 1. Referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século referência ao status eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índia é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. Um indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então aqui ele está falando, basicamente, quer dizer, os dois textos, de alguma forma, sobre os termos usados para designar os nativos, né, os indígenas, e primeiro, em termos históricos, né, os Brasis, gente Brasília, negro da terra, índios, e o segundo, especificamente do conceito de índios, né, esse aqui é um livro, é um dicionário de conceitos históricos, né, publicado pela editora Contexto em 2005. Então os dois estão falando sobre uma visão etnocêntrica, eurocêntrica de mundo. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Opa, ficou muito ruim a minha leitura, né?
Repete, Pedro. Vamos lá. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Essa é a resposta correta. Bom, eu nem vou me alongar muito, porque tudo que a gente foi falando nas questões anteriores, elas cabem aqui. Quer dizer, o eurocentrismo, o etnocentrismo, a questão da diversidade das populações indígenas, o fato dos europeus na conquista não terem levado isso em consideração, aspectos socioculturais, ainda assim, dos debates historiográficos atuais, no que tange a diversidade cultural, política, as alianças, os adversários, o contato com os portugueses inicialmente, também o contato com os franceses, a invasão portuguesa, as guerras de conquista a partir da década de 1530, a relação dos jesuítas no processo de catequese, tudo isso faz parte das temáticas que são abordadas sobre as populações indígenas. Então é tudo muito próximo, né? Então a gente já tem mais ou menos um caminho a seguir e uma forma de fazer a revisão do conteúdo, né? Eu acho que vocês já entenderam, né? Que cai mais ou menos dentro da mesma coisa, dentro do mesmo tema. Então a gente pode também falar das alternativas que estão erradas, mas você vê que é uma questão bem simples, né? A letra A, concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado. Não está falando de território, né? Não está falando sobre a população que habita o território. B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Não tem nada a ver com ancestralidade comum, né? Tratar como índios povos tão díspares quanto tupinambás e astecas é uma visão etnocêntrica, única e exclusivamente isso, por isso essa também está fora. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval, não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, índios como o habitante da Ásia, não tem nada a ver com uma transposição direta das categorias que surgiram na Idade Média, não tem nada a ver com isso. Ainda que seja uma definição de dicionário, né, pra gente aqui. E letra E, visão utópica configurada a partir das fantasias de riqueza. Também não tem nada a ver com qualquer tipo de imaginação sobre o que se encontraria de riqueza dentro desses povos. Não faz muito sentido essa alternativa. Questão muito fácil, né? E mesmo do que a gente está falando aqui da revisão, acho que vocês resolveriam com muita tranquilidade. Finalmente, a questão de número 11, que é a Enem de 2017, ela cita o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, né, que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, é um artigo legal que modifica a forma do Estado enxergar os indígenas, né, na sociedade brasileira, né, quer dizer, sem a ideia da tutela do Estado, mas do reconhecimento da sua primazia sobre o território, de serem povos originários de fato, garantindo a eles que a União vai demarcar terras de proteção aos indígenas, proteger esses povos e a cultura desses povos, a diversidade cultural deles, garantir a proteção da sua cultura material e imaterial, né, todos os seus bens, né, de tal maneira que é uma preservação que envolve a cultura, a sociedade e também o meio ambiente, né? E isso vale para o que a gente debateu sobre patrimônio material, imaterial, ambiental, né? A Constituição, eu falei isso no vídeo sobre patrimônio, né? Qualquer ataque à Constituição de 1988 é um ataque à democracia. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre a resposta correta e a letra C, espaço e sobrevivência cultural. Espaço, garantia aos povos o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e a sobrevivência cultural. Essa garantia é uma garantia de sobrevivência da própria população indígena, das próprias populações indígenas. Por isso que essa é a resposta mais completa. Ela não tem a ver com miscigenação racial, por exemplo, então não é sobre isso que a Constituição fala, né? A gente não está aqui nos intelectuais da década de 1930 a 1940. Nem é a relação histórica fundamental entre sociedade e igualdade jurídica, porque não está falando da igualdade civil, não é isso que está falando aqui, mas do direito à preservação da cultura e o direito à posse da terra onde originalmente eles ocupam, né? A demarcação das terras indígenas. Não fala sobre progresso econômico,
e educação ambiental, nem de modernização econômica, né? A gente está falando de uma sobrevivência da cultura, da língua, costumes, formas de organização social, crenças e tradições e o direito à terra, é o espaço. Beleza? Questão ótima, de grande reflexão e que foi a última que a gente escolheu para fechar o nosso vídeo, galera. Até a próxima. Beijos!